Fala galera, tudo bem? E aí, como é que foi de Natal? Como é que foi de Ano Novo? Comemorou bastante? Eu espero que sim. Bom, que 2022 seja um ano muito bom e muito produtivo para todos nós, né? Bom, a gente está de volta aqui no canal Como Geek, né? Hoje trazendo o primeiro vídeo de 2022. Esse é o nosso vídeo número 17 no total dos vídeos produzidos aqui, mas é o primeiro agora de 2022, tá bom? O tema de hoje eu chamei genericamente de passado e presente, né? Talvez você faça uma ideia do que é, talvez não, mas eu já vou te explicar o que eu tô falando, tá? Antes, eu quero comentar um pouquinho sobre o filme de Homem-Aranha No Way Home. Bom, galera, esse último filme do Homem-Aranha foi um trabalho fantástico, né? Um filme, assim, monstruoso em termos de sucesso, de recursos, enfim, de tudo. Eu acho que foi um dos grandes filmes da Marvel, se bem que a Marvel é mestre em fazer uma boa divulgação e em gerar expectativas, enfim, ela sabe fazer isso muito bem, né? Mas o que eu acho bacana é que, embora tenha sido feito esse trabalho de mídia, esse trabalho de convencer você que você tinha que ir ao cinema, o que é importante nesse caso é que quem foi ao cinema gostou, né? Não foi frustrante, não foi decepcionante. Então isso é o que vale a pena, né? Isso é o que faz um filme ser um grande filme, né? A sua audiência adorou e a sua audiência aprovou. Esse filme foi, até um certo ponto, muito protegido, né? De todos os canais geeks e os perfis geeks aí tentando conseguir spoilers para passar para as pessoas, muito se especulou sobre a aparição ou não dos antigos atores, enfim. E houve uma tremenda campanha por parte da produção do filme e tudo mais em não se divulgar spoilers, né? A gente podia ver até alguns vídeos na internet dos próprios atores participando e falando no spoilers no finalzinho, né? Quer dizer, tipo assim, não estraga a surpresa, deixa a pessoa se surpreender no cinema, né? Eu sou uma pessoa, particularmente, que não spoiler não estraga a diversão pra mim. Você pode me contar o filme inteiro, eu vou lá no cinema, eu assisto o filme, eu choro, eu dou risada, eu fico com raiva, tudo como se você não tivesse me contado nada. Então eu sou a prova de spoiler. Mas muita gente não gosta, não curte, né? Eu achei bacana que isso foi respeitado em dezembro, né? Agora, depois de um certo tempo, depois que uma multidão, né, foi ao cinema e assistiu, inclusive fazendo com que o filme fosse o campeão de bilheteria de 2021, ultrapassando a marca de bilhão, né? Aí depois disso, depois que muita gente já tinha assistido, óbvio que os spoilers começaram a aparecer e os vídeos explicando easter eggs na internet, enfim, e tudo aconteceu como sempre acontece, né? Muito bacana, inclusive, uma dica, tem vários vídeos na internet falando sobre easter eggs, mostrando coisas que a gente não vê na hora que assiste o filme. É muito interessante, você fala, nossa, eu não vi aquilo, né? Então dá uma olhadinha aí no YouTube, percorre os canais que fazem esse trabalho aí de filmes, né? Que tem bastante easter egg para você ainda descobrir, mesmo tendo assistido o filme, tá bom? Bom, um dos pontos altos desse filme, né, eu acho que foi trazer os atores antigos que fizeram os outros filmes de Homem-Aranha, né? Eu acho importante que isso aí eu acho que funciona como assim um tributo, funciona como uma demonstração de respeito pelo trabalho que foi feito antes, né? É óbvio que com o passar do tempo a tecnologia se desenvolve, a tecnologia melhora e permite que a gente faça filmes cada vez melhores, cada vez mais realistas e cheio de truques e tudo mais. Só que o filme não é só isso, né? Um filme ele é efeitos especiais, mas ele precisa de enredo e ele precisa de uma boa atuação. Então eu acho que toda vez que a gente produz um filme novo e super, mega exalta esse trabalho, periga a gente estar desrespeitando um trabalho anterior que foi feito, que talvez dentro dos recursos da época tenha sido o melhor trabalho também. Então eu acho muito bacana você resgatar esse trabalho, trazer esses atores, fazer com que eles atuem juntos ali. Eu acho que isso foi fantástico no filme, foi muito legal, né? Foi assim um não desmerecer dos antigos Homens-Aranha aí, e de uma certa forma que todos trabalhassem juntos. O multiverso, então, permitiu tudo isso, né? Que aquelas pequenas diferenças que a gente tinha de história de um para o outro fossem resolvidas, uma vez que eles eram de realidades diferentes. Então, assim, foi um desfecho muito bacana, muito legal. Mas essa não foi a primeira vez que o cinema homenageou antigos atores
né, que já haviam trabalhado um determinado personagem, fazendo com que eles participassem de um filme novo daquele mesmo personagem, de uma nova produção. Isso já aconteceu antes, né? Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência 3 casos, 3 atores que personificaram super-heróis no passado e participaram das novas produções, o que foi muito legal pra gente que é colecionadora há mais tempo, pra gente que assistiu todos esses filmes, mesmo esses mais antigos, no cinema. É muito legal ver o ator participando, é muito legal, né? Às vezes a gente percebe na hora que está assistindo, nossa, aquele é o fulano, é o que... né? Então isso é uma emoção a mais no filme pra gente, né? Bom, vou mostrar pra vocês a sequência então. 3 casos, 3 atores, como eu já falei, tá? Logo em seguida, eu vou falar uma informaçãozinha de Homem-Aranha e a gente volta para ter o nosso papo aqui, tá certo? Dá uma olhadinha lá. Bom, galera, então rapidinho aqui eu vou mostrar para vocês 3 atores que protagonizaram super-heróis no passado e depois foram convidados a participar de novos projetos dos mesmos heróis. O primeiro deles vai ser Lynda Carter, Mulher Maravilha. Lynda Carter foi a atriz que protagonizou a versão mais popular de Mulher Maravilha, que rendeu um seriado de 3 temporadas, de 1975 a 1979. O seriado tem a primeira temporada situada na Segunda Guerra Mundial, que é a primeira vinda da Mulher Maravilha para o mundo dos homens, e a segunda e terceira temporadas já se passam no mundo moderno. Bom, Lynda Carter participou atualmente, em 2020, do filme da Mulher Maravilha 1984. Ela era Asteria, aquela amazona das lendas das Amazonas lá, que ficou para trás no mundo dos homens enquanto as Amazonas fugiam, né? Então ela teve uma participação numa cena pós-créditos. Bacana, um tributo desses, né? Quem protagonizou Mulher Maravilha volta a ter um papel ali dentro daquela produção mais moderna. Boatos na internet dizem que existe uma negociação para que ela apareça no próximo filme da Mulher Maravilha. Segundo caso que eu vou mostrar para vocês é o Flash, né? Quem assistiu John Wesley na década de 90, protagonizando Barry Allen, o Flash, ele era o próprio herói na década de 90, né? Atualmente, no seriado que se iniciou agora em 2014, ele retorna no papel do pai do Barry, né? E também, ao longo das temporadas desse novo seriado, ele acaba aparecendo numa realidade alternativa como sendo um velocista. Então é muito legal o ator reviver, né, esse papel de um velocista, de um super-herói aí, e participar também como pai do herói, que foi a primeira aparição dele nesse seriado, né? Terceiro caso a gente vai para Hulk um pouquinho, né? Quem conheceu, quem se lembra de Lou Ferrigno? Lou Ferrigno ele era fisiculturista, né? E ele era quem interpretava o incrível Hulk na série de TV, que foi ao ar de 77 a 82. Na verdade, não só a série de TV, né? O seriado de TV rendeu alguns filmes para a TV também, A Morte do Incrível Hulk, enfim, uma série de produções aí. Ele era o Hulk transformado, né? O Hulk na fase verde, na fase monstrão, quebrando tudo já, tá? Ele volta e ele aparece em 2008 na produção de O Incrível Hulk, naquela cena que vocês podem ver ali, ele conversando com o Stan Lee. Então ele aparece juntamente com uma daquelas aparições famosas do Stan Lee. Só que ele é um figurante nesse filme, né? Ele não fala nada, ele simplesmente aparece nessa cena, conversando ali com o Stan Lee. Mas quem conhece, quem assistiu o seriado na TV, na hora conseguia identificar que era ele participando da cena. Então um outro exemplo muito legal aí, do ator voltar a ter alguma participação nas novas produções do personagem, né? Agora, e você? Você se lembra de mais alguém? Conhece mais algum ator que tenha feito alguma coisa parecida, semelhante? Então, se você se lembra, deixa um comentário pra gente aí depois do vídeo, tá bom? Bom, galera, e agora vamos falar um pouquinho então de Homem-Aranha, tá? Vou mostrar uma foto pra vocês, falar rapidinho sobre essa pessoa e a gente volta lá no nosso bate-papo, tá bom? Esse cara aqui, ó, é o Nicholas Hammond. Ele foi, na verdade, o primeiro ator a interpretar o Homem-Aranha. Ele fez um filme para cinema do Homem-Aranha. Logo em seguida, esse filme gerou uma série de TV que durou, se eu não me engano, 2 temporadas. E ao longo das temporadas da série de TV, houve a produção de um segundo filme. Esse cara, por que ele está aqui? Ele foi o verdadeiro primeiro Homem-Aranha, tanto no cinema quanto na televisão, né? E ele vai ser um pouquinho do foco do papo que a gente vai usar agora para encerrar o vídeo, tá certo? Então, vamos lá comigo, bater um papo e saber por que o Nicholas Hammond apareceu aqui, tá bom? Te aguardo lá agora.
E aí, galera, curtiu as informações? Você já conhecia os atores? Já tinha percebido essa participação deles nos filmes? Sim? Não? Comenta aqui embaixo com a gente. Você se lembra de mais algum caso de algum ator que fez algum trabalho no passado e que foi convidado a participar dos trabalhos mais recentes, do mesmo personagem, enfim. Comenta com a gente também, né? Não precisa ser só dentro de super-herói. A gente tem uma infinidade aí de diferentes seriados e filmes aí que podem fazer o mesmo tipo de resgate, né? Não só super-herói. Então comenta com a gente, que aí quem sabe a gente não produz um outro material para trazer mais informação interessante para todo mundo, tá bom? Bom, o tema do filme de hoje, então, era comentar um pouco com vocês sobre esses personagens, esses atores que trabalharam no passado e foram convidados, tá? Então, esse tema eu vou dar uma encerrada por aqui e eu vou abrir uma outra conversazinha rapidinha antes de finalizar o vídeo sobre aquelas informações que eu coloquei sobre o Nicholas Hammond e por que eu coloquei aquelas informações ali. Bom, o Nicholas Hammond, ele foi, na verdade, o verdadeiro primeiro ator a fazer super-herói live action, ou Homem-Aranha live action. Ele fez o primeiro filme de Homem-Aranha live action para cinema. Esse filme virou piloto de uma série de televisão que durou, se não me engano, 2 temporadas. Ao longo dessa série, ele participou, né? Ele foi o Homem-Aranha novamente num segundo filme para cinema, né? Então ele foi o cara que primeiro personificou o Homem-Aranha tanto no cinema quanto na televisão, né? Mas ele não participou do filme atual, né? Então ele, de uma certa forma, por que a gente está falando dele mesmo, né? Se esse era o tema do vídeo? A gente está falando dele por causa de alguns comentários que eu li outro dia na internet e eu resolvi não deixar aquilo passar batido e fazer colocar a minha opinião sobre aquilo, pelo menos, né? Eu sigo vários perfis de colecionadores aí no Instagram e vários seguem a Como Geek também. Então a gente está constantemente vendo comentários e trocas de opinião e etc. Uma coisa que eu tenho visto muitas vezes é que poucas pessoas que não sabem se comportar na internet participam dessas conversas de uma maneira negativa, pejorativa, de uma maneira debochada. Acho que essa seria a palavra. O Nicholas Hammond aparece aqui nesse vídeo porque foi feita uma postagem agora em dezembro, um comentário de um colecionador assim: nossa, seria legal se eles tivessem convidado o Nicholas Hammond também para participar do filme do Homem-Aranha, já que eles estavam homenageando todos os atores e ele foi o verdadeiro primeiro ator. Dentre os vários comentários que apareceram ali, apareceram pessoas que concordavam, que conheciam o Nicholas Hammond, apareceram pessoas que, nossa, quem é ele? Eu não conhecia. E aí foi legal que o bate-papo foi em volta de explicar para essa pessoa quem ele foi. E apareceram alguns comentários no sentido, com a seguinte mensagem, não vou lembrar exatamente as palavras: pra quê? Pra gente fazer um multiverso da terceira idade? O que ele ia fazer lá? Ele tá com 71 anos hoje. Ele não apareceria lá para trabalhar no filme, para ser um Homem-Aranha, para fazer truques, lançar teia e pular, né? O lance aí, o que foi comentado ali na postagem era: poxa, podiam ter homenageado o Nicholas Hammond. E eu concordo que poderiam ter homenageado, sim, já que ele foi o primeiro. Aí alguém comentou de uma maneira útil que eu achei: mas os produtores focaram nessa geração de espectadores dos anos 2000. Então por isso que não foi lá para trás, né? Então eles queriam uma determinada audiência, que uma determinada audiência fosse atraída. Legal, é um comentário válido, foi uma estratégia de produção inquestionável dos produtores, beleza. Agora, sair fazendo comentários de o que ele ia fazer, ele está com 71 anos, multiverso da terceira idade, eu acho que isso foi desnecessário, né? Ele é um ator, sim, ele está com 71 anos, sim, talvez ele não pudesse interpretar um Homem-Aranha novamente pela idade, mas o que a gente está falando aqui é pagar um tributo, pagar uma homenagem. E no caso dele, eu acho que seria muito válida, porque ele foi o primeiro lá atrás, nos anos 70, né? Então, eu acho muito válido que ele tivesse aparecido. O filme está ótimo, maravilhoso, o filme não fica ruim sem ele, mas seria uma coisa muito bacana de ter sido feita. Agora, para quem não sabe comentar
para quem não sabe criticar de uma maneira construtiva e sabe fazer só comentários pejorativos, como esse comentário foram, eu acho que a gente tem que lembrar duas coisas, né? Do mesmo jeito que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, tio Ben, né? Eu acho que liberdade exige responsabilidade. Liberdade exige que a gente tenha respeito, exige que a gente tenha educação. Hoje a gente tem voz na internet, qualquer pessoa pode entrar na internet e pode sair falando, expressando a sua opinião. Faça de uma maneira educada, faça sem desmerecer a opinião do outro, né? Valorize a opinião do outro e dê a sua de uma maneira educada. A gente não precisa estar entrando em conflito, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no canal. Participa, deixa seu comentário, faça a sua crítica construtiva. Porque se entrar aqui no canal ou no perfil da Como Geek falando abobrinha e de maneira ofensiva, eu não vou perder meu tempo discutindo. Eu bloqueio a pessoa e pronto, né? Eu acho que eu não preciso dessa. Colecionismo, cultura pop, cultura geek, eu acho que tem que ser hobby, tem que ser diversão, ela tem que fazer bem, né? E essas pessoas que estão a fim de causar, e talvez não tenham um motivo bom para causar, então elas causam através de conflito e aparecem através de conflito, né? Então, essa era a mensagem. Galera, vamos ter um pouquinho de educação, um pouco de cuidado, né? Na hora de expressar a opinião. A minha opinião é válida, mas a do outro também é. Não sou só eu. Ninguém detém a verdade universal para dizer que a sua opinião é a melhor, a mais perfeita. Então, fale educadamente, ouça de bom grado, aproveita o que você quer, discuta de uma maneira civilizada, argumentando o porquê da sua opinião. Quem sabe você mostra um argumento que convença o outro, quem sabe o outro te dê um argumento que te faça repensar a sua opinião, mas é assim que a gente vai enriquecer conversa, né? E não avacalhando, esculachando e tirando sarro, tá certo? Bom, essa é só o que eu queria dizer com relação a essa postagem que eu vi em dezembro, que eu realmente não gostei. Eu acho que as pessoas estão começando a perder, poucas pessoas estão perdendo um pouquinho o nexo do que deve e não deve ser dito, né? Eu acho que é diferente, não está sabendo usar a liberdade. Mas enfim, tá certo? Bom, o vídeo fica por aqui, desculpa o teor mais sério aí desse primeiro vídeo, mas é que esse tema realmente eu não queria deixar passar. O que eu sempre peço para vocês, curte a gente, segue a gente, clica na sinetinha para você ser avisado dos próximos vídeos, se inscreva no canal, compartilha com mais colecionadores, mostra para eles a existência aí do nosso canal, para que eles se inscrevam também e a gente continue crescendo aí na plataforma, tá bom? Então, um ótimo 2022 aí pra gente e até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.